Romanos, capítulo 5, a partir do verso 19, nós vamos ler uma porção bem extensa das Escrituras, mas acredito que vai ser proveitoso. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Todos acharam Romanos, capítulo 5, a partir do verso 19? Vamos ler a palavra do Senhor. Porque, assim como pela desobediência de um homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Mas a lei se introduziu para que o pecado abundasse. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine por meio da justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós, os que morreram para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus somos batizados em sua morte? Somos, pois, sepultados juntamente com ele para a morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Diga ao seu irmão, novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, assim também o seremos na sua ressurreição, conhecedores disso, de que nosso velho homem foi crucificado com ele para com o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não servimos mais ao pecado, porque aquele que morre está justificado do pecado. E se morrermos em Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que Cristo, havendo ressuscitado dos mortos, já não morreremos, já não morre a morte, já não mais se apodera dele. Porque quanto a ter morrido para o pecado, morreu uma vez só por todas, mas quanto a viver, para Deus vive. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, Senhor nosso. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais em suas concupiscências. Tampouco apresentei vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Diga para o seu irmão, instrumento de justiça. Porque o pecado não se apoderará de vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E daí pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira alguma. Não sabeis que se submetermos a alguém como escravos, para que lhes obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer seja da obediência para a justiça. Verso 17. Mas a graça de Deus, ainda como escravos do pecado, obedecestes de coração aquela forma de doutrina a qual fostes entregues, e libertos do pecado, viestes a ser servos da justiça. Fala em termos de ser humanos, pois nossa fraqueza humana, que assim como a maldade apresentastes vossos membros como servos à imundície, à iniquidade, assim agora apresentai vossos membros como servos à justiça para a santificação. Pois quando eres escravos do pecado, eras livres da justiça. Que frutos tinhas então daquelas coisas das quais agora nos envergonhais? Porque o fim
Mas agora que fostes libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes por vosso fruto a santificação e como fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode se aceitar, meu irmão? Glória a Deus. Eu sei que foi um pouco extenso essa leitura, às vezes até um pouco cansativa, mas ela é esclarecedora em muitos aspectos, ela é renovadora em muitos conceitos, ela é um objetivo de que Deus está tratando com a nossa vida em relação à única coisa que poderia deter o ser humano de se achegar até o Pai. Não é o diabo, diz ao seu irmão aí. Pode dizer, não é o diabo. A única coisa que separava Deus da sua criatura, do seu diadema maior que o homem, da sua obra maior que o homem, é o pecado que foi introduzido na terra. E nós temos hoje, como tema dessa reunião, como tema desse clamor que vamos fazer, consagrar pensamentos, palavras e atitudes ou ações a Deus. Parafraseando, consagrar-se a Deus. E consagração, irmãos, meus queridos, amados, é dedicação. Diga isso para o seu irmão: consagrar é dedicar-se. Uma forma bem simples de falar, no trivial, no popular, consagrar é ter uma dedicação frequente a certa coisa, uma dedicação frequente a um certo Deus, uma dedicação frequente a um certo objeto, que na colocação de Paulo parece ser claro que devemos nos comportar perante Deus como santos, irrepreensíveis, glorificados, já vivendo uma eternidade, já vivendo uma forma de ser, uma forma de pensar, uma forma de agir. Amém? Amém. Dito isso, nessa introdução, quero lembrar que Jesus Cristo, no capítulo 6 de João, no verso 28 e 29, ele traz alguma luz do que é a obra de Deus na terra. E nós costumamos identificar, nós costumamos mistificar muito o que nós entendemos por obra de Deus. Obra de Deus não é uma tela que está sendo redigida por um irmão. Obra de Deus não é um instrumento de Deus como a minha pessoa, sendo um canal de bênção para os irmãos, trazendo a palavra. Obra de Deus não é um louvor em si. Obra de Deus, a gente costuma, e quando a gente pensa em dedicação, atitudes, pensamentos, ações, a gente pensa, vamos estar justamente no lugar onde Deus está, que é a igreja. Não é verdade? Nós não pensamos assim? Nós não temos esse tipo de pensamento de estarmos na casa do Senhor? Nada contra estarmos na casa do Senhor, porque é um lugar maravilhoso. Nós recebemos muito de Deus num lugar desse, mas nós não recebemos de Deus para ficar estagnados. E a palavra de Deus nos mostra isso. Essa porção das Escrituras, ela nos traz essa ciência. E Jesus Cristo, nesse capítulo 6 de João, verso 28 e verso 29, ele diz assim: disseram depois que faremos para executarmos as obras de Deus? É uma pergunta que os discípulos estão fazendo a Jesus Cristo. Aliás, eu adoro, eu amo quando eu vou ler as Escrituras e tem perguntas, pastor Carlos Eduardo, porque perguntas me levam a ter respostas. É as perguntas que me levam a ter respostas. E dependendo da resposta que eu vou dar a essas perguntas do texto, ou essas perguntas para Deus, é que vai nortear a minha vida de cristão com
creais naquele que me enviou. Sabe o que me leva a pensar? Que pensamentos, palavras, ações, ou a vida dedicada a Deus tem um princípio. Ela é oriunda de alguma coisa. Por isso que o subtema dessa mensagem que eu estou colocando agora, que eu estou colocando essa introdução, o subtema dessa mensagem é oriundos da graça. Oriundos da graça. Você, eu e você somos oriundos de um amor que nós não esperávamos. Aleluia! Verdade, aleluia. Um amor que não era possível caber na nossa dimensão mental. E é por isso que por esse amor, por essa graça que nos vem, é que nós vamos a partir daí enfrentar o nosso inimigo que não poderia ser enfrentado de uma forma natural, que é o pecado. E o pecado, nesse texto, parece que tem uma única e restrita, objetiva finalidade, pois o salário do pecado é a morte. Aleluia! Ainda bem que é a morte. Era um adversário que eu e você não poderíamos vencer em nenhuma circunstância. Mas esse texto que Paulo escreve aos Romanos, existe a maneira, o olhar, a expectativa que Deus proporciona para mim e para você, para nos livrar do pecado. Amém? Amém. Amém? Amém. Vocês estão entendendo a palavra do Senhor? Amém. Nesse texto, Paulo começa a descrever a maneira com que o gracioso Deus introduziu o seu Filho na terra para nos libertar. E ele diz que a maneira que Deus nos proporciona está no versículo 3 e no versículo 4, capítulo 6 aí. Diz assim: pois fomos sepultados juntamente com Ele para a morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida, porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança de sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabe, irmãos, Deus proporciona a maneira para que nós possamos viver com os pensamentos em dia, com as palavras em dia, com as ações em dia. Deus proporcionou uma maneira. Jesus Cristo falou: simplesmente creia naquele que me enviou. O apóstolo Paulo fala assim: através disso você agora vai se batizar, você vai dar testemunho de que Jesus Cristo adentrou a sua vida e que fez uma nova criatura, e agora você vai entrar em novidade de vida. A vida que Deus tem para nós é novidade de vida. Se você está acostumado a entrar na igreja, a sentar no banco, a louvar, a levantar a mão e fazer isso simplesmente convencionalmente, e se você acha que você nisso você está sendo um bom crente, eu quero te dar uma notícia. A nossa vida precisa ter novidade. A nossa vida tem que ter novidade. Amém, meu Deus. O que é novidade? É alguma coisa que me espanta. Novidade é uma coisa que me espanta. Quem não gosta de ganhar um presente? Né? Uma coisa nova. Sim ou não? Sim. Agora, igual aquele vereador falando. Sim ou não, né? Nós gostamos de ganhar presente. Sim. Por quê? Porque é novo. É novidade. Cristo nos preparou o melhor banquete de todos os tempos. Novidade de vida. O que Cristo fez hoje de diferente na sua vida? O que ontem fez na sua vida diferente?
fez nada diferente. Sabe por que não fez nada diferente, pastor? Porque nós vemos a vida de uma forma muito ampla. Nós gostamos muito do poder de Deus, nós gostamos muito dos milagres de Deus, nós gostamos muito da intervenção divina, mas nós não paramos para pensar que o simples respirar já é uma novidade. O simples andar no ouro, nós somos um povo privilegiado aqui na região norte. Nós podemos, assim, 10 minutos, estar no horto florestal e contemplar a beleza daquele lugar. E com isso, contemplarmos a glória de Deus. Meditarmos na palavra de Deus. Usufruirmos de coisas que talvez nada do nosso sonho dá para fazer. Mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente se acostumou, nada é novidade. O simples fato de você estar de pé já é um fato de novidade de vida. Essa é a maneira que Deus proporcionou para nós. Esse é o grande elan, a grande máxima da vida cristã: proporcionar novidade de vida. 1 Coríntios 5,17 vai dizer isso. Vós sois nova criatura, por isso andai em novidade de vida. Você é nova criatura, irmão. As coisas velhas ficaram para trás, e agora o que se estende para frente é algo novo, algo vitorioso, algo que dá esperança, algo que vai fazer você se mover para que a sua vida tenha significado nessa terra. Glória a Deus. A maneira, através da morte de Jesus. Se Jesus morre, morremos com Ele. Oh, que expressão forte que o apóstolo Paulo diz aqui. Se Jesus está morto, nós também estamos mortos com Ele. É que cruz não alivia muito, né? Cruz parece que é um objeto de tortura, e era mesmo. Ir para a cruz é um objeto de tortura, um objeto de humilhação. Mas o próprio Filho de Deus se levou a isso e encontrou prazer, encontrou graça, encontrou renovação em fazer isso em favor de mim e de você. A cruz nos leva a pensar nisso. Quando nós compreendemos que a obra de Deus, que a obra da cruz é necessário morrer, tem algo para mim e para você nessa história. É necessário morrer por si. Se você quer ter os seus pensamentos, suas palavras, suas ações consagradas a Deus, suas atitudes consagradas a Deus, sua vida consagrada a Deus, é necessário morrer para esse mundo. Não dá, é incompatível. Na vida cristã nós não morrermos, nós não estarmos na cruz, nós não contemplarmos a cruz e nós não vermos os problemas que nós temos na vida através da cruz, porque tudo o que faz diferença na vida do cristão é ver os nossos problemas através da cruz. Nós gostamos muito da contemplação. Aliás, isso daí já vem do catolicismo romano. Por que eles usam a cruz? Porque eles gostam de contemplar a cruz. Lá está o Filho de Deus, lá está um homem morto, lá está a solução dos problemas, lá estão os nossos pecados, lá estão as nossas transgressões. Tudo isso é uma realidade. Mas quando nós vivemos em novidade de vida, irmão, nós olhamos as coisas através da cruz, porque se Cristo sofreu, nós também podemos sofrer por Ele. Amém? Amém. Se Cristo morreu, nós também podemos matar um pouco o nosso eu, para que Cristo seja glorificado. Amém? É por isso que eu falo que a graça do Evangelho está em ver as coisas através da cruz. Eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo. Eu já não vivo mais, estou crucificado com Cristo Jesus. Porque é uma negação, e na negação há um estilo de vida, há uma negação para podermos alcançar a graça misericordiosa de Jesus Cristo. Outra coisa, a morte em Cristo me trouxe um novo ser. Porque quando eu creio em Jesus Cristo, e poucas igrejas hoje pregam
Na verdade, os irmãos não conhecem isso. A morte de Cristo me vai trazer um novo casamento. Sabe, irmãos? Nós tínhamos apenas duas oportunidades. Não, nós tínhamos apenas uma oportunidade, que era a morte. Porque existe um adversário que nós não podemos enfrentar: o pecado. É o pecado que leva à morte. É o pecado que nos destrói. É o pecado que nos afasta de Cristo, de Deus. Mas Cristo veio para reconciliar. E quando nós estamos reconciliados, a minha natureza muda, os seus pensamentos mudam, a sua forma de agir muda, a sua forma de falar muda. Por que muda? Muda porque eu fui transformado pela graça de Deus. Agora, aquele Cristo que estava muito longe, agora mora aqui. Agora faz parte de mim. É um casamento. Gente, para uma pessoa se casar novamente, pela lei divina, uma outra precisa morrer. Senão é adultério. Correto? Amém. Cristo morreu por causa dos nossos pecados, para nos dar vida. Então Ele faz parte de mim agora. E porque Ele faz parte de mim agora, eu estou casado agora com a graça de Jesus Cristo. Você está casado com a graça de Jesus Cristo. O pecado morreu na sua vida. O pecado foi aniquilado na sua vida. O texto diz isso. O apóstolo Paulo escreve sobre isso. Bem, recebemos a maneira de Deus de adentrarmos numa vida santificada. Amém? Agora também eu e você precisamos decidir o modo que nós vamos viver. Essa é a maneira de Deus. Agora eu preciso do modo. E o modo de Deus está no mesmo versículo 4 aí. Está dizendo assim: a fim de que, como Cristo ressuscitou os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Novidade de vida, agora vem a hora que vai pegar. Porque agora Deus propiciou a maneira. Agora nós temos que decidir o modo. Como vamos viver nessa vida em Cristo Jesus? Ações, pensamentos, vontades. Precisa haver uma predisposição. Diga isso para você ver. Eu preciso ter predisposição. Eu preciso ter vontade. Eu preciso querer. Mas o que eu preciso querer? Eu preciso ter uma predisposição, porque eu preciso ter uma vontade. Eu tenho que ter uma vontade de matar a minha carne. Eu tenho que ter uma predisposição de não ter prazer naquilo que me dava prazer antes, naquilo que me fazia se entregar ao pecado, naquilo que me fazia até mesmo regozijar, não me alegrar. Você já viu, irmãos, como tem crente que se regozija com o seu passado? Não, porque eu era isso, eu era aquilo, eu era isso, não sei o que, eu era aquilo. Ó, eu era um isso tudo. Então, um isso tudo. Ex-drogado, ex-viciado, ex-bêbado, ex-alcoólatra. Eu só não cheguei a roubar para fazer algumas coisas. Assim, roubar não é nada, porque ele afirma, você está um jeitinho, né? Não sei o que. Aí ele mata. Você é horrível. Você é horrível. E você tinha disposição para o pecado, tinha disposição para virar à noite, tinha disposição para cantar samba, para dançar, para ir para balada, para ouvir rock and roll, para ir para show, tinha disposição para cheirar cocaína. E aí a pessoa fala isso como uma ostentação, como se fosse uma grande coisa. Isso é vergonha para mim. E glória ao Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu disser o meu testemunho, não é para me vangloriar, é para dizer que eu era um miserável, um pecador, uma pessoa que não merecia a graça de Jesus, não
seu amor e agora vive aqui, vive em mim. Quando nós entendemos isso, precisa mistificar, ficar só na igreja. É bom estar na igreja, é bom fazer o trabalho do Senhor na igreja, mas isso vai exalar para outras belezas, vai exalar no seu trabalho, vai exalar na sua família, vai exalar na sua vizinhança. As pessoas vão perguntar: quem é aquele cara que era daquele jeito, fazia aquelas coisas e agora não faz mais? Quem era aquela pessoa que bebia e ficava no chão, drogado, jogado, as pessoas pisavam em cima dele, ele não tinha mais condição? Quem é aquela pessoa que agora está exalando o bom perfume de Cristo em toda a vizinhança? Novidade de vida, graça em cima de graça, poder em cima de poder, vida alterada em cima de vida alterada. Irmão, quanto tempo faz que você não fala do amor de Cristo com alguém? Quanto tempo faz que você, numa rodinha lá, fala assim: não, mas eu sou cristão, eu tenho um posicionamento com isso daí. E às vezes não é com palavras, são as suas atitudes. Gosto muito de uma frase de São Francisco de Assis, que fala assim: ó, pregue o Evangelho em todo tempo, e se necessário, use palavras. Que poder, que glória, que vida de novidade. Pregue o Evangelho em todo tempo, irmão, e se necessário, use a palavra. As suas atitudes, as suas ações, os seus pensamentos devem estar consagrados a Deus. Cristo deve fazer parte do seu dia a dia, que você não tem mais aquela malícia, você não tem mais aquele desejo do pecado, você não tem mais aquela forma de pensar e de ter atitudes predispostas a envergonhar o Pai. Mas antes, tudo na sua vida deve estar consagrado ao Senhor. Veja aí, verso 12 desse capítulo: não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais em suas concupiscências. Tampouco apresentei vossos membros do pecado como um instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia. Instrumento de justiça. Seus membros, sua mão, sua fala. Sabia que a língua é um membro, né? Um órgão. Sua fala, seu cérebro, seu coração, o seu andar, o seu caminhar, o seu falar, o jeito de você pegar as coisas, o jeito de você encarar as coisas, o jeito de você ler uma notícia, o jeito de você assistir um filme, o jeito de você assistir uma novela, o jeito de você estar antenado com o jornal. Uma coisa que me irrita bastante, pastor, é esses telejornais aí que contêm sempre as mesmas notícias e que falam as mesmas coisas. Você não precisa ligar. Da Atena fala assim, o Marcelo Rezende fala assado, o outro lá fala assado, o outro fala assado, mas é tudo desgraça, tudo. Não tem novidade, não novidade de vida não, ali tem novidade de morte. O sangue joga. Ó, mataram 15, morreram não sei o quê. Irmão, a vida cristã é feita de esvaziamento. Se nós enchemos a nossa mente de podridão, nós só pensamos em podridão, porque nós somos humanos, seres audiovisuais, audíveis, palpáveis, que caminham nessas coisas, o que pensamos, o que pegamos, o que nos alimentamos. Aí é só morte. Aí como você vai falar do Evangelho de Cristo? O que será que vai sair da sua boca? Misericórdia, quando você viu, mataram 15 aqui. Você viu aquela família? O ladrão entrou, matou 15. Matou 15. Você, irmã, você viu aquele lá, aquele filho que ela entrou, estuprou a mãe, o pai, não sei o quê? Irmão, não precisa ligar a televisão para saber dessas coisas. Se você ler a Bíblia, você vai ver essas coisas.
Mas a Bíblia fala que nós somos luz da terra, sal do mundo, que nós temos uma palavra que abençoa, que nós temos uma palavra que edifica, que nós temos uma palavra que exorta, que nós temos uma palavra que nos leva a acreditar na esperança do amanhã. Mas a nossa mente só está voltada para a morte. Morte e destruição. Pecado em cima de pecado. Destruição em cima de destruição. Irmãos, precisamos mudar essa sintonia. Amém. Levanta sua mão comigo. Amém, meu Deus. E diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me ajuda me ajuda a limpar minha mente, a limpar meu coração, a ter boas novas na minha vida, a ter boas notícias no meu pensar, a ter boas notícias no meu falar, e a ter boas notícias no meu agir, para a tua glória. Amém. Se comprometeu, amém? Amém. glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estou caminhando, né, filho? Prometo. Agora, nós precisamos entender que nesse processo todo, entre um pecado que entra, a graça que nos alcança, essa novidade de vida que nós vivemos, nós trocamos de propriedade. O texto fala isso. O apóstolo Paulo, do verso 19 até o verso 22, ele diz assim: fala em termos de humanos, por vossa fraqueza humana, que assim como para a maldade apresentais vossos membros como servos à imundície e iniquidade, assim agora apresentai vossos membros como servos da justiça para a santificação. Pois quando eres escravos do pecado, eras livres da justiça. Que frutos tinhas então naquelas coisas das quais agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora que fostes libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes por vosso fruto a santificação, e como fim a vida eterna. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Aleluia, Jesus! Irmãos, quando eu vi esse texto me saltar aos olhos, eu pensei: eu era propriedade do pecado, não é de Satanás. Nós somos refém do pecado. Aliás, o próprio Satanás é refém do seu pecado. Ele não pode ter arrependimento porque ele foi o primeiro a pecar no seu coração. Deus nos deu um escape porque nós fomos traídos, nós fomos enganados, nós fomos ludibriados por alguma coisa. E Satanás só é um instrumento de destruição para levar o homem ao pecado. Por isso que ele é chamado de adversário. Ele não é chamado de dono. Satanás não era o seu dono. Nem no pecado ele era o seu dono. O dono sempre era o pecado que levaria à morte e à aniquilação. É claro isso no texto. Mas a gente gosta de brigar contra quem? Contra o diabo. O diabo está aqui, o diabo está se andando minha vida. Hoje não, eu acordei com o diabo no corpo. Só falta lá isso, né? Tem crente que fala assim: hoje eu acordei com o diabo no corpo. Porque tudo é o diabo. Não, a sua natureza pecaminosa, o diabo usa como instrumento, ele é usado como instrumento para levar você ao pecado. Quando você está no pecado, você tem a impossibilidade de ter contato com Deus. Não é assim, irmãos? Como você se sente quando você peca? Mal. Não tem mais jeito. Agora eu vou destruir, estou morto, estou fulminado. Eu tenho boas novas para você. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
como podemos andar e como devemos andar. Aleluia. Nós não somos mais escravos do pecado, irmão. Nós somos agora frutos da graça de Deus. E por causa da graça de Deus, nos santificamos dia após dia. Aleluia. Caminhamos em vitória em vitória, de glória em glória, porque o Senhor nos dá essa possibilidade de chegarmos e enfrentarmos o pecado frente a frente e dizer não ao pecado. É por isso que as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso coração tem que estar dedicado ao Senhor, porque isso nos traz em obediência a Deus. Outra palavrinha que nós costumamos tropeçar, né? Obediência é terrível no nosso mundo. Obediência é submeter-se a algo, né? Maior do que você. Estou em obediência. E obediência parece que é uma punição de Deus. Como nós estamos equivocados, irmãos. Se submeter a Deus parece ser uma obediência. Como nós ensinamos mal ao nosso povo. Como nós não experimentamos a graça de Jesus no nosso meio. Como a gente gosta de regras. Como a gente gosta de colocar parâmetros e falar assim, fica nesse quadradinho. Se você ficar nesse quadradinho, nada vai te acontecer. E não é bem assim. As coisas vêm, a enfermidade assola, você está ficando velho, as coisas vão piorando, de vez de melhorar. Por que nós ensinamos? A gente coloca algumas regras, coloca regras. Obediência não é regra. Põe isso na sua cabeça. Porque se fosse regra, lá no Antigo Testamento não estaria escrito assim, que obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência é uma prevenção de Deus para os meus atos. Amém. Amém, irmão? Amém. Obediência é uma prevenção de Deus. Você não pode fazer isso porque eu vou te prevenir do mal que já está na sua porta. Caim, Abel. Caim, cadê Abel? Não sei onde está. Eu sou eu, o morto, meu irmão. Onde está? Onde está Abel, Caim? Eu sou eu, o morto, meu irmão. Eu não sei o que. Caim, eu avisei. Se você não tivesse, eu avisei. Se você não fosse regrado, que se você deixasse as suas paixões te dominar, a sua mente, os seus pensamentos te dominar, o seu coração te dominar. Por isso que eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Eu estou achando. Eu estou sentindo. Eu estou arrepiado. Então eu tenho que fazer isso. Foi a palavra, consultou a Deus, orou a Deus, pediu paz do seu entendimento, que é isso que nos dá a certeza e a convicção de caminhar. Não, eu senti. A advertência para Caim era aqui: domine os seus sentimentos, domine suas emoções, domine as suas atitudes. Ele não fez, matou o irmão, a terra clamou, e nós vemos assassinato em cima de assassinato a partir daquele momento. Morte em cima de morte. Por quê? Porque Satanás foi um instrumento para que Caim fosse objeto e escravo do pecado. Mas agora eu tenho uma novidade para você. Na graça de Deus há uma possibilidade para todos ficarem livres do pecado e desfrutar da santificação para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Deus providenciou a maneira. Agora, o modo que nós encaramos isso é que deve ter a minha resposta. Para concluir, irmãos, algumas pinceladas do Novo Testamento que vai produzir algo diferente na sua vida. Quem quer algo diferente na sua vida para 2014? Quem quer algo diferente aí, irmão? Eu quero. Quer algo diferente? Quer ou não? Abra lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Você quer algo diferente? Tem atitudes diferentes. Dizia um provérbio chinês: se você quer que alguma coisa mude na sua vida, plante alguma coisa diferente na sua vida.
Outro provérbio chinês que eu gosto muito. Você quer plantar para um ano? Plante arroz. Você quer plantar para centenas e milhares de anos? Plante uma árvore. Você quer plantar para a vida inteira? Plante educação, atitudes. Você quer plantar para a vida inteira? Plante educação, atitudes. Vá atrás, vá em busca do conhecimento. Não fique parado. Porque conhecimento ninguém toma. Ninguém toma. Você pode estar dentro do Nelson Mandela, 25 anos numa prisão, e nada pode ter o sonho daquele camarada. Porque palavra de Deus, mente sã, corpo sã, aprisionado, mas com o intuito verdadeiro no coração. Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Amém. Eu tenho está aqui no altar pregando a palavra e ter gente com pensamento em outras coisas. Eu tenho. Ter gente com pensamentos adiantados. Adiantado, sabe o que é pensamento adiantado na Bíblia? Ansiedade. Fala aí pro seu irmão, ansiedade. Não andeis ansiosos, a Bíblia fala. Preocupados com alguma coisa que poderá acontecer, que ainda nem aconteceu. Mas a Bíblia ensina tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que é amável, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, a partir do versículo 8 até o versículo 10. Veja aí, pensamentos, palavras e atitudes consagradas ao Senhor. Quer outro? Amém. Quer coisa diferente em 2014? Amém. Vamos lá. Colossenses, capítulo 3, versos 17, 23 e 24. Colossenses 3, 17, 23 e 24. E tudo quanto fizeres, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmão, sabe a comida, irmã, que você prepara em casa? Sabe a sala que você varre? Sabe o banheiro que você limpa? Seja tudo para a honra e glória de Jesus Cristo. Irmão, sabe aquele dia que você chega cansado, aquela segunda-feira, você chega já atarefado, tribulado para trabalhar? Quando você for trabalhar, seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando você for comer, seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando você for namorar, quando você for assistir um filme, quando você for assistir o futebol, quando você estiver em descanso, quando você colocar aquela sua chuteira no momento de lazer, seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Mente diferente, forma de pensar, atitudes diferentes no dia a dia da vida. E é enfático, só para ressaltar que esses versos de 17, 23 e 24 de Colossenses 3, entre si mesmo, está falando de obediência. Obediência aos pais, obediência à palavra, obediência ao patrão, a obediência à mulher, a obediência aos filhos. Ou seja, uma relação de obediência vai trazer a você uma novidade de vida, dia a dia após dia na sua vida.
tipo, mas sabe, nesse mundo existem dois tipos de pessoas: os crédulos e os incrédulos, os filhos de Deus e os filhos das trevas. Na verdade, na Bíblia inteira ela tem essa dualidade: luz e trevas, mal e bem, né? Situações contrárias que permeiam a nossa vida, certo e errado, escolha certa, escolha errada. Tudo na Bíblia é recheado dessas coisas. E Tito, capítulo 1, versículo 15 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, seu entendimento e consciência estão contaminados. Irmão, nós precisamos ter a mente pura, cheio da graça de Deus. Diga comigo: fora a malícia, fora rancor, fora ódio, fora raiva, fora cobiça. E eu quero mais do teu Espírito, Senhor. Eu quero paz, eu quero amor, eu quero bondade, eu quero longanimidade, eu quero mansidão, eu quero domínio próprio, eu quero os frutos do teu Espírito. Portanto, irmãos, consagrar a vida a Deus com seus pensamentos, palavras, atitudes, são frutos de uma vida santificada em Cristo, uma vontade de servir a Deus, oriundos da graça de Jesus e obediência à sua palavra, sabendo que Ele é o seu proprietário. Jesus é o seu proprietário? Amém. Então levante-se. Glória a Jesus. Uma salva de palmas. Certamente nós vamos clamar por isso nessa noite. Certamente vai ter um momento desse clamor aqui. Mas eu gostaria de orar por vocês. Põe a mão no seu coração. Se desprenda de todas as coisas, peça que o Espírito te enche da graça de Jesus, que é abundante. Querido Deus e eterno Senhor, em 2014, não por causa do ano, mas por causa da novidade de vida que temos que viver cada dia, não por causa do Natal, mas por causa, Senhor Deus, ó Pai, que somos frutos do amor de Jesus, alcançados pela essa graça misericordiosa e abundante. Que o Senhor nos ajude a encher o nosso coração de verdades da Tua palavra, Senhor. Que o engano de Satanás, que o fruto, Senhor Deus, ó Pai, tendencioso deste mundo, Senhor Deus, não venha contaminar nossa mente e nosso coração, mas que as nossas atitudes estejam, Senhor Deus, ó Pai, atreladas ao mover do Teu Espírito, Senhor. Porque se nós nos movermos, resistirmos e sabemos que somos Teus, Senhor Deus, o Senhor nos fará andar em santidade de vida, Senhor. E com as nossas atitudes, Senhor Deus, ó Pai, glorificando o Teu nome. Nós pedimos isso, Senhor Deus, ó Pai, frutos do Teu amor e da Tua bondade, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador